Olá, estamos começando uma entrevista aqui no nosso canal e eu sempre acho, e tenho certeza, e quem nos acompanha, os comentários do canal mostram isso, que é sempre muito agradável receber o ministro Aires Brito, porque ele tem sempre um olhar sobre as questões, especialmente das questões constitucionais, um olhar diferenciado. Eu sempre brinco, um olhar de poeta, um poeta que também é juiz, e que ao mesmo tempo reflete sobre as leis num país tão complexo como é o Brasil. Portanto, e no ano que nós estamos completando 35 anos da Constituição Cidadã. Então, com muito prazer recebendo o ministro Aires Brito e já encaixando uma primeira pergunta. O que para o senhor representou e representa, né, claro, a Constituição de 5 de outubro de 1988? Muito obrigado por ter atendido meu convite. Sempre bom, Vilas, estar com você e seu público, uma honra muito grande. 35 anos de Constituição, estamos no limiar, na antessala desse aniversário aí, dia 5 de outubro. Um marco, né, histórico, talvez mais importante do Brasil como país civilizado. Porque você bem sabe, Vila, e todos nós sabemos, mas é bom repetir, a Constituição Federal do Brasil, na sua redação originária, não é obra legislativa, normativa, não é do Estado. É obra de outra realidade, nação, a nação brasileira. Foi a nação brasileira que se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, não em Congresso Nacional. A União Federal é que se reúne em Congresso Nacional. A nação, reunida em Assembleia Nacional Constituinte, elaborou essa Constituição apropriadamente chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Uma Constituição que foi elaborada pelos representantes do povo brasileiro, pela nação brasileira, e que fez da democracia o princípio dos princípios, o princípio continente dela, Constituição, de que todos os outros princípios constitucionais, todos, sem exceção, são conteúdos. Liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão, inviolabilidade parlamentar, separação dos poderes, a república, a federação, o presidencialismo, tudo é princípio conteúdo, de um único, de um só princípio continente, a democracia. Então, celebrar esses 35 anos de uma Constituição assim democraticamente elaborada e que também fez da democracia, substantivamente, o princípio dos princípios, é motivo de júbilo para todos nós. Aí eu pergunto para o senhor, a Constituição ela passou por muitas dificuldades ao longo dos 35 anos, 3 décadas e meia, especialmente no último quadrênio presidencial, mas ainda na primeira quinzena desse ano, no mês de janeiro, mais especificamente no dia 8. Como é que o senhor, do ponto de vista jurídico, analisa os trágicos acontecimentos do Dia da Infâmia da República Brasileira, o dia 8 de janeiro? Pois é, você falou no último quadriênio presidencial, quadriênio conturbado, tensionado, friccionado, estressado, e ao que parece, planejadamente, não é? Estressado, para que o Brasil experimentasse mesmo um período de conturbação. E culminando serialmente, né, um ato atrás do outro, planejadamente, nessa perspectiva do tensionamento exacerbado a mais não poder dos ânimos, culminando com o 8 de janeiro, que foi reconhecidamente, não é, Marco Antônio Villa? Reconhecidamente, uma tentativa de golpe de Estado e um atentado por meios violentos ao Estado Democrático de Direito. Você disse bem, dia da infâmia. Ainda bem que a democracia brasileira veio para ficar, foi resiliente e superou essa agressão sofrida por ela. Hoje, o que nos cabe é analisar os fatos, tomar as providências, processar os responsáveis pela orquestração, pelo financiamento, pela execução desse dia da infâmia. É o que me parece nos caber
para que nunca mais o 8 de janeiro se repita, porque ali o que se deu, um atentado às 3 sedes dos poderes da República, as 3 sedes. Nunca vi nada igual, Vila, nunca vi nada igual. Agora, com uma agressividade maior, uma intencionalidade danosa maior, voltada, né, para o Supremo Tribunal Federal. Porque nós sabemos que se o Supremo, pelo artigo 102 da Constituição, cabeça, é o guardião precípio, ou seja, principal, tem por função principal, primordial, precípua, guardar a Constituição, isso é formalmente. Substantivamente, o que cabe ao Supremo Tribunal Federal é guardar a democracia, é manter a incolumidade da democracia. Há um link aí, não é um link entre Suprema Lei do país, Supremo Princípio Constitucional e Supremo Tribunal da República Federativa do Brasil. Há um elo, um link lógico. Suprema Lei é a Constituição, que fez da democracia o supremo princípio constitucional e entregou a guarda, substantivamente, do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Eu tomo a liberdade de contar a quem nos acompanha, ministro, numa conversa que tivemos, a apresentação que o ministro fez, assim, numa linguagem metafórica, vamos dizer assim, dos 3 poderes, que me pareceu assim brilhante. Não é novidade que as afirmações do ministro sejam brilhantes, mas essa eu gostei muito, que grosso modo seria assim: eu não sou o melhor intérprete do ministro, mas vou tentar representar. O ministro colocou a seguinte questão, falando sobre a Constituição, o Estado Democrático de Direito, como se fosse um rio. Na nascente está lá o Legislativo, na corrente o Executivo e na foz o Judiciário. Puxa vida, eu falei, olha, isso eu vou falar se eu tiver, é que eu não dou mais aula, mas se eu estivesse na sala de aula, eu acho que isso resume muito bem essa relação entre os 3 poderes que está presente logo nos primeiros artigos da nossa Constituição. Eu não sei se eu fui feliz reproduzindo plenamente o que o ministro disse. Como é que é a sua interpretação por isso? Como sempre, você foi preciso. Olha, a organização do Estado, na base ou a base dos 3 poderes, a estruturação do Estado e a dinâmica subsequente, tudo isso reproduz a configuração física de um rio. Como você lembrou bem, você é um didata. Todo rio tem nascente, corrente e foz ou embocadura. A corrente, a nascente, melhor dizendo, é o poder legislativo, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a Constituição no seu artigo 5º, número 2, inciso 2º. Em imediata sequência, para aplicabilidade da lei, vem o Executivo, Poder Executivo, que é chamado de Poder Executivo por gravitar na órbita em torno da execução da lei. O Poder Executivo expede decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Toma iniciativa de leis. Veta projetos de lei. Sanciona projetos de lei. Expede medidas provisórias com força de lei. Ele é chamado de Poder Executivo exatamente porque, de ofício, ex ofício, por impulso próprio, portanto, sem provocação de quem quer que seja, dá imediata aplicabilidade às leis. A função executiva dá nome ao poder executivo. O poder toma o nome da função, porque o poder é meio e a função é fim. O poder legislativo se chama legislativo por causa da função que lhe cabe desempenhar, legislativo. Na verdade, quando a gente fala de 3 funções estatais básicas, aliás, 3 poderes, está falando de 3 funções: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Aqui correspondem 3 órgãos instrumentais dessas funções. A função é que dá nome ao órgão. O órgão é meio, a função é fim. Então, o executivo se chama de poder executivo por gravitar na órbita da execução das leis. E o judiciário se chama poder judiciário por interpretar e aplicar as leis, mas como um poder dinamicamente posterior aos outros 2.
estruturalmente ou independentemente, exterior aos outros dois, não está dentro dos outros dois, está fora dos outros dois. E decisoriamente, não hierarquicamente, decisoriamente como um poder superior aos outros dois. Esse terceiro poder, chamado judiciário, é, portanto, posterior aos outros dois, exterior aos outros dois e decisoriamente superior aos outros dois. É por isso que se diz assim no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, do âmbito dos direitos e garantias fundamentais. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Não é? A lei, no 36, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Sempre o judiciário como foz ou embocadura. São crimes de responsabilidade do presidente da República, artigo 85, inciso 7º, quero crer. É deixar de aplicar a lei e as decisões judiciais. Sempre por último, as decisões judiciais. Agora, Vila, como você tem lembrado tantas vezes, no âmbito do Poder Judiciário há um órgão, há uma instituição, há um tribunal que é de cúpula, está no ápice, está no cume do Poder Judiciário. Se o Judiciário fala por último perante os outros dois poderes, no âmbito mesmo do Judiciário, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Ninguém jamais ouviu falar, e isso não vai desdouro nenhum, menosprezo nenhum pelo Legislativo. Ninguém jamais ouviu falar de Supremo Congresso Nacional, muito menos de Supremo Presidente da República. Mas há um Supremo Tribunal Federal. Isso é civilizado. Todo país civilizado é assim. O Poder Judiciário é a foz ou embocadura. Ele é infalível, Vila? Não. O Legislativo é infalível? Não. O Executivo é infalível? Não. Não se trata de infalibilidade. Se trata de ordem lógica e cronológica das coisas. Isso é cláusula pétrea. Isso é uma cláusula pétrea. Primeiro o Legislativo, em imediata sequência o Executivo e, por último, o Judiciário. Até para dizer se o Legislativo editou as leis de acordo com a Constituição, formalmente, e com a democracia, substantivamente. E para dizer se o Executivo gravitou mesmo da fiel execução das leis, homenageando sempre o princípio dos princípios, que é a democracia. Esse terceiro poder é o Judiciário. Justamente pegando esse gancho, ministro, do Supremo Tribunal Federal, eu quero relacioná-lo aos acontecimentos de 8 de janeiro e o julgamento que teve início, são centenas de réus, pouco mais que 1.000 réus, já tivemos alguns sendo julgados e condenados. Bem, se colocou, falando, olha, não é para quem nos acompanha, para ficar mais fácil, não é o local adequado, né? Teria de ser na primeira instância, grosso modo assim. Eu coloco ao senhor um fato como aqueles acontecimentos do dia 8, que são sabidamente conhecidos de todos. Onde deveria ser realizado o julgamento? Na primeira instância, na segunda, só lembrando que a terceira é o Superior Tribunal de Justiça, grosso modo também, estou explicando, e o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Por que o Supremo Tribunal Federal tem menos direitos quem é processado pelo STF? Olha, de ordinário, Vila, você sempre faz as perguntas excelentes, que mais importa mesmo fazer, as perguntas que devemos fazer. Em princípio, não seria o Supremo, mas é preciso atentar para o seguinte: a sede do Supremo, física, foi alvo dos atentados. Os ministros do Supremo, fisicamente, têm sido agredidos. Veja Nova York, o que aconteceu em Nova York. Os ônibus, o veículo em que os ministros foram transportados, os veículos só faltaram ser derrubados. Agressão de ordem física mesmo. O Supremo é o guardião do princípio maior da democracia, substantivamente. Foi um ataque direto à democracia. Foi uma tentativa de golpe de Estado, foi um atentado violento ao Estado democrático de direito, antes de tudo. Claro que houve organização criminosa, ao que parece mesmo houve dano, a perpetração de danos ao patrimônio histórico, cultural e mesmo físico do Estado.
não foi simplesmente, singelamente, um crime. Houve, complexamente, um conjunto de delitos, de crimes, afunilando para a tentativa de derrubada de golpe de Estado, de instituição violenta de quem estivesse nas chefias dos poderes e de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Talvez nós estejamos no limiar, na antessala de uma nova fronteira cognitiva, sabe, Vila? Porque quando os princípios são interpretados, o princípio da democracia, por exemplo, substantivamente, é preciso atentar que todo princípio, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, soberania, cidadania, não é? Liberdade de iniciativa, liberdade de imprensa, esses princípios são redigidos pela Constituição numa linguagem muito reduzida. A Constituição economiza nas palavras. Olha, soberania. Primeiro dos princípios do artigo 1º da Constituição, soberania. Inciso 1º. O segundo, cidadania. Por que essa economia de palavras? Porque os princípios são janelas abertas para o futuro. Eles veiculam não ideias, mas ideais de vida civilizada. Os princípios. Dignidade da pessoa humana, por exemplo. E os conteúdos dos princípios vão surgindo à medida que o tempo vai passando e que nossas coordenadas mentais vão se abrindo. Nós vamos enxergando os conteúdos do princípio continente da democracia, não é de estalo, não é de uma só vez, não é tão logo promulgada a Constituição. Eles já estão potencialmente na Constituição, mas é preciso que a gente se dote de um novo par de olhos. Ninguém deve ter duas caras nunca, jamais. Porém, um novo par de olhos sempre. Então, certos episódios como esse, de extrema gravidade, esses do dia 8, vão nos obrigando a enxergar a Constituição com novos olhos. Quem sabe, não estejamos, o próprio Supremo, abrindo suas coordenadas mentais, interpretando a Constituição mais sistemicamente, na perspectiva de cada regra, cada princípio, conteúdo, no plano dos conteúdos, cada um deles, ser mesmo serviente da democracia. Quem sabe não estejamos aí no limiar de uma nova era, de uma nova fronteira cognitiva, para que a Constituição seja melhor compreendida, melhor interpretada, melhor aplicada. Eu tenho para mim que, ao final desse julgamento, nós vamos começar de um jeito, cognitivamente, e vamos terminar de outro. Você há de convir, não é, Vila? A vida com V maiúsculo não é a minha vida nem a sua, nem de nenhum dos nossos ouvintes e que nos acessam, nenhum dos que nos acessam, nos veem. A nossa vida com V minúsculo é uma coisa, é a vida individual. Mas a vida da coletividade corresponde ao tempo histórico, é com V maiúsculo. E esse marco dos 35 anos, na minha perspectiva e na sua, de V minúsculo, vida individual, é um marco alongado. Eu tenho um irmão que morreu com 29 anos, olha, menos de 35 anos da Constituição. Mas na perspectiva do tempo histórico, você que é um excelente historiador, que é o tempo histórico é o tempo da coletividade. Esse marco dos 35 anos ainda é muito curto, é muito reduzido. Não foi por outro motivo que aquele jurista, por volta de 1950, notável jurista uruguaio, ele disse, Eduardo Culturi, aportuguesando a pronúncia, ele disse, o tempo, e é o tempo histórico, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. É preciso que o tempo passe para a gente entender a grandeza dessa Constituição. Porque os princípios veiculam ideais de vida civilizada. As ideias vêm a reboque dos ideais. As regras vêm a reboque dos princípios. As regras jurídicas cuidam de prazos, de competências, de exceções, etc. Os princípios não. São ideais de vida civilizada, apontam para o futuro. Então, as ideias vêm a reboque dos ideais, assim como as regras vêm a reboque dos princípios. Então, os princípios, por definição,
são interpretados evolutivamente. São demandantes de uma interpretação evolutiva. É o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal, sem incidir em ativismo. Isso não é ativismo. O Supremo, ativismo, você sabe, você é mestre também nisso. Ativismo é quando o judiciário usurpa a função ou do executivo ou do legislativo. É proibido o ativismo. Na verdade, o Supremo está sendo proativo interpretativamente. O que é proatividade interpretativa? É não ficar aquém. Se o ativismo é proibição de ir além do conteúdo, do potencial normativo dos textos interpretados, a proatividade interpretativa é um dever de não ficar aquém, de exaurir os conteúdos todos desses princípios. Então, não confundir ativismo, que é proibido, com proatividade interpretativa, que é dever. Dever de não ficar aquém dos conteúdos normativos da Constituição. E parece que o Supremo está incorrendo não é em ativismo. Absolutamente. Ele está praticando, como deve, proatividade, exercitando proatividade interpretativa. Isso é interessante, o que o ministro estava falando, estava pensando aqui dessa economia, vamos chamar assim, conceitual da Constituição. Fala em soberania, mas é necessário definir a questão de soberania. E quando o ministro disse, eu até anotei aqui, que eu vou anotando, os princípios como janelas para o futuro, achei uma expressão belíssima tal. E aí eu ia encaixar justamente com o ministro estava respondendo, do suposto ativismo judicial. Há uma incompreensão, acho que das pessoas que acompanham um pouco mais para e passo a política brasileira, ou via WhatsApp, aí tem esses gabinetes do ódio, infelizmente, que circulam por aí, tantas coisas, é entender a função do Supremo Tribunal Federal. Ele, como o ministro bem lembrou, na cabeça do artigo 102, é o guardião, principalmente tem como função principal a guarda da Constituição, que é tão importante, como o ministro sempre disse, que nem número ela tem. Bem, como é que fica essa questão? Por exemplo, tem questões, vou citar grosso modo, questões como o aborto, questão sobre o uso medicinal da maconha, etc., que aparecem no cotidiano que as pessoas ficam falando. Como é que o Supremo tem de se debruçar, na sua leitura, ministro, sobre essas questões, quando algumas delas estão explícitas ou implícitas na Constituição e o Legislativo não fez algo tão direto sobre essas questões? Quando eu falo algo tão direto, é uma linguagem vulgar, mas não fez uma lei que ficasse especificado claramente sobre a questão do aborto, por exemplo, ou sobre a questão da maconha. Estou falando isso entre outros temas. Até onde vai o Supremo? Pois é isso. Olha, o Supremo interpreta... Olha, dignidade da pessoa humana. Você falou na economia de palavras, né? À medida que o tempo passa, à medida que a gente evolui intelectualmente, espiritualmente, culturalmente, a gente vai enxergando novos conteúdos para o princípio da dignidade da pessoa humana. O que não parecia essencial ao desfrute de um estado de dignidade começa a aparecer como essencial. Você falou muito bem, Vila, da maconha e da... Qual foi o outro de que você deu conta agora? Foi do aborto. Você se lembra da decisão do Supremo sobre a homoafetividade? O Supremo decidiu, acho que em 2011, decidiu por unanimidade que a união estável entre pessoas do mesmo sexo tinha a mesma dignidade jurídica, as mesmas consequências, os mesmos efeitos da união estável entre pessoas de sexos diferentes. Não faltou quem dissesse, mas isso é ativismo. Explicitamente a Constituição não diz isso, mas implicitamente diz. Você falou logo quando você começou a sua última fala, você falou em normas explícitas e normas implícitas ou lógicas. São normas lógicas implícitas. A Constituição proíbe todo e qualquer preconceito. Artigo 3º, inciso 4º, diz
que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos. Olha, promover o bem de todos. Como é que se promove o bem de todos? Aí a Constituição diz, sem preconceitos, de sexo e por desdobramento de preferência, de exercício da sexualidade, de idade, de cor, de raça, de gênero e quaisquer outras formas de discriminação. Por que discriminar a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Se a sexualidade não é um ônus, é um bônus, não é um estorvo, é uma graça, não é um peso. A sexualidade é uma via de felicidade individual e a dois, e quem sabe até a mais de dois. Isso é o desdobramento aí de uma outra conversa. Sabe o que aconteceu em 2018? A Unesco, pela primeira vez na história, quero crer, você sabe mais do que eu, que é historiador, a Unesco, pela primeira vez, premiou uma decisão de uma Corte Constitucional, dizendo que essa decisão do Supremo constituía e expediu o título. Eu fui receber o título, em nome do Supremo, a pedido do então presidente Toffoli, que constituía essa decisão do Supremo patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Patrimônio documental e arquivístico de toda a humanidade. Foi a primeira decisão de uma Suprema Corte, de uma Corte Constitucional, e a que mais influenciou as outras. Uma decisão eminentemente civilizatória, humanística, né? Promotora da dignidade da pessoa humana, porque nós sabemos que entre as condições objetivas de felicidade está a sexualidade, está a realização sexual. Está o trabalho, está a profissão, é evidente, está a saúde, está a segurança física, está o patrimônio, está a renda, está o concreto uso da sexualidade. A sexualidade é um regalo da natureza. E as pessoas, na perspectiva de, via sexo, buscar suas felicidades, sua felicidade, as pessoas são livres, desde que tenham maioridade, né, sejam, pelo menos, tenham atingido a idade de 18 anos, pelo menos, e façam as coisas voluntariamente, livremente. O Brasil foi premiado. Olha que exemplo o Brasil deu para o mundo. O que fez o Supremo? Foi ativista? Não, foi proativo interpretativamente. Se dotou de um novo par de olhos para enxergar na Constituição esse conteúdo promotor da dignidade da pessoa humana e proibitivo do preconceito contra os homossexuais. Por isso que você está falando agora dessa nova discussão. É preciso, olha, volto a dizer, novo par de olhos é absolutamente uma virtude. A pessoa que se dota de um novo par de olhos sempre, que abre a sua cabeça para discutir com toda abertura, todo e qualquer tema da vida. Nada é tabu, nada é proibido no plano do debate, das ideias, dos ideais. Por isso é que eu vejo também com naturalidade até essa nova discussão sobre aborto e sobre o uso da cannabis sativa para fins medicinais, por exemplo. Isso já está assentado, pode. Agora, para fins recreativos, vamos discutir as condições, em que condições é possível descriminalizar esse tipo de uso pessoal, com abertura, né? sem dogmatismo, sem parte-pris, sem preconceito. Você se lembra também das células-tronco embrionárias, não se lembra? Que o Supremo claro. Decidiu. Olha, o Supremo disse, espera aí, o uso não, melhor dizer, essa é uma discussão interessante, mas não era isso que eu queria ainda falar nesse momento. Foi uma decisão importantíssima essa das células-tronco embrionárias. Eu quis dizer interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Você se lembra? Lembro, eu acompanhei. Aí o Supremo decidiu assim, olha, espera aí, essa gravidez está prometida ao túmulo. Impor à mulher parturiente, grávida, de um feto anencéfalo, o martírio de levar esse feto, de levar a gravidez às últimas consequências,
para ver o seu filho, a sua filha, involucrada ou involucrado numa mortalha, isso é crueldade. Isso é tratamento desumano, cruel. Martírio não se impõe a ninguém. Se a parturiente, se a mulher grávida quiser interromper a gravidez voluntariamente, está autorizada a fazê-lo. Porque a situação de uma mulher grávida de um feto anencéfalo, já prometida ao túmulo, já sabemos disso, é pior do que na música de Chico Buarque de Holanda. A saudade é o revés de um parto. É arrumar o quarto de um filho que já morreu. Lembra-se dessa música de Chico? Sim. Porque nesse caso não vai haver quarto, não vai haver enxoval, não vai haver berço, não vai haver plano nenhum. E nós vamos impor à mulher o martírio de levar isso às últimas consequências. Se nós homens engravidássemos, a autorização para interromper a gravidez já existiria desde sempre. Isso é mais um preconceito contra as mulheres. Aliás, eu comecei meu voto dizendo assim: se nós homens engravidássemos, não estaríamos nem discutindo essa matéria aqui. A autorização para interromper a gravidez já existiria desde sempre. E é assim que o direito avança, à luz de uma Constituição que nos torna, pela sua principiologia humanista, civilizada, eminentemente democrática, uma Constituição que nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista. Juridicamente, o Brasil é primeiro-mundista. E a imagem do Brasil lá fora é de um país primeiro-mundista, graças a essa Constituição a que você se referiu na sua primeira pergunta. Eu ia até falar justamente sobre isso, ministro. Duas questões para a gente fechar com o ministro. Uma, é muito discutido o que é liberdade, né? E eu estava lendo ali no fim de semana um livro muito bonito da editora Todavia, que saiu aqui, de uma albanesa que é professora na London School, Lea Ipi. O livro chama-se Livre. Então ela está contando a história dela como criança, no finalzinho do socialismo real na Albânia. Aí em 85 morre o Enver Hoxha, que era o tio Enver para as crianças, ela estava com 6, 7 anos. E depois vem a queda do Muro de Berlim, né, em 1989, e desaba em 90 o chamado socialismo albanês. Ela vai contando isso, a história dela, quem é a história com a família, e é muito interessante, um livraço. E a discussão que ela faz, hoje é professora de teoria política lá na London School, é sobre o que é o conceito de liberdade, que as pessoas começam a discutir quando cai tudo aquilo, o que é liberdade. Eu pergunto no nosso caso, que temos uma tradição sempre com problemas em relação à liberdade, país que por mais tempo no mundo ocidental adotou a escravidão, né? A escravidão estava aí até 1888, e não significa que ocorreu uma transição de escravo a cidadão, isso é uma outra questão. Agora eu pergunto ao senhor, que é uma questão complexa. A questão da liberdade foi muito falada, inclusive, por extremistas, que colocavam em risco a liberdade. Então, parecia um pouco aquela inversão do livro 1984, Liberdade, Escravidão, Guerra e Paz. Então, fica naquele terreno nebuloso. Eu pergunto ao senhor, a importância da Constituição Cidadã no campo das liberdades, especialmente de manifestação, de organização e na liberdade de imprensa. Qual a importância da Constituição Cidadã? Olha, extraordinária. E arejamento mental. Primeiro, a Constituição diz, no artigo 5º, cabeça, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes, começa com a vida, né? Vem vida, liberdade, segurança, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas o que é que está dizendo a Constituição? Direito à vida, sim, vida biopsíquica, em carne e osso, porém, em condições de liberdade, autonomia de vontade, para escolher sua profissão, fazer uso da sua sexualidade, se locomover no espaço físico, enfim, autonomia de vontade, em condições de liberdade, em condições de igualdade, em condições de segurança, em condições de propriedade. Claro que é onde dizer, mas a Constituição não diz em condições. Diz vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas logicamente diz, implicitamente diz, porque só faz sentido proteger a vida em condições de liberdade, em condições de igualdade, em condições de segurança, em condições de propriedade, de renda e por aí vai.
É como a lei, não é? No artigo 37, Vila. Primeiro vem a lei, é o primeiro princípio da administração pública toda, a lei. Depois vem impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como interpretar? É preciso aplicar a lei. Mas não basta aplicar a lei. É preciso aplicar a lei para realizar por um modo. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo público, por um modo moral, por um modo eficiente. Público, por exemplo, é o princípio da publicidade. Nas coisas do poder, todo pudor começa com o desnudamento, com a visibilidade. Norberto Bobbio chegava a conceituar a democracia assim: democracia é o governo do poder público em público, ou seja, perante o público, com toda a visibilidade. Uma vez eu disse num voto, fui até um pouquinho mal compreendido. Eu disse que a silhueta da verdade só assentava em vestidos transparentes. Eu fiz essa metáfora um pouquinho carregada nas cores, mas a silhueta da verdade só aceita em vestidos transparentes. Porque eu me lembrei, Vila, daquele jurista e ministro da Suprema Corte norte-americana, por volta de 1942, 43, por aí, Louis Brandeis. Ele disse o seguinte: nas coisas do poder, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. Olha, o princípio da publicidade é isso, não é? Exato. Então, é preciso. Você começou falando em interpretação implícita e não só explícita, interpretação lógica. Por exemplo, ali no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, a Constituição economizou muito nas palavras. Você falou também em economia de palavras aí há pouco. Sim. Disse que entre as cláusulas pétreas estava uma: separação dos poderes. Cláusula pétrea da separação. Olha que economia de palavras. Aí você tem que dizer, eu tenho que interpretar logicamente, e não só literalmente. A cláusula pétrea da separação dos poderes, por que é que a separação dos poderes é cláusula pétrea? É cláusula pétrea, sim, mas de acordo com a ordem lógica e cronológica do artigo 2º. Legislativo, executivo e judiciário. As três, a configuração, na verdade, a configuração de um rio: nascente, corrente e foz. Pode haver uma emenda à Constituição para fazer aqui no Brasil, que querem fazer na Hungria, em Israel, na Polônia, deixando o Supremo decidir por último? Não, porque isso é uma cláusula pétrea. Mas está dito assim, literalmente, que essa ordem lógica e cronológica, essa ordem é uma cláusula pétrea? Não, literalmente não, mas logicamente sim. Você se lembra de Martin Luther King dizendo: eu não quero saber das suas leis, eu quero saber dos seus intérpretes. Martin Luther King: não quero saber das suas leis, quero saber dos seus intérpretes. E eu acho que o Supremo tem sido um excelente, em linhas gerais, um excelente intérprete da Constituição, que lhe cabe guardar precipuamente, por modo formal, e a democracia por modo substantivo. O guardião precípio da democracia, substantivamente, é o Supremo Tribunal Federal. Eu perguntaria, seria a última questão que eu colocaria ao ministro. Eu explico a quem nos acompanha e ao ministro por quê. Nós sempre no canal batemos na tecla na defesa intransigente, e intransigente mesmo, da Constituição Cidadã de 1988, especialmente no último quadriênio presidencial, que ela passou por um bombardeio e foi aprovada com louvor e distinção, apesar de todas as dificuldades que tivemos. E esse ano nós estamos comemorando, eu acho que é algo que tem que ser comemorado, os 35 anos da Constituição Cidadã. E eu fiz questão que o primeiro convidado no meu canal para falar sobre os 35 anos fosse o ministro Aires Brito. E a última questão que eu coloco ao ministro, ele insinuou em certo momento, é muito importante, o papel da nossa Constituição no mundo. Eu estudei o México, uma época, eu estive na UNAM também, e gosto muito da história mexicana, acompanho o México, e eu gosto muito da Constituição de 1917. Todo mundo, quando vai falar do século XX, a primeira do mundo. Então, todo mundo lembra de 17. Os direitos sociais na Constituição, a primeira do mundo. Exato, exatamente. E aí, quando se fala
alguém está falando de nazismo, lembra antes da República de Weimar, aquele momento grande da cultura alemã, e aí a Constituição de Weimar 1919. Eu pergunto ao ministro Aires Brito, para fechar essa, certamente foi uma brilhante exposição do ministro e a primeira dessa série, 35 anos da Constituição Cidadã. Qual a importância da Constituição nossa, com muito orgulho eu digo nossa, de 1988, para o mundo em termos constitucionais? Pois é, olha, essa nossa Constituição, Vila, ela é primorosa. Nós não padecemos de déficit de normatividade constitucional. Padecemos de déficit de interpretatividade, ela tem sido a Constituição, por vezes, subinterpretada, e de déficit de aplicabilidade. Ou seja, no plano da vida pensada, porque o direito veiculado pelos códigos, pela Constituição, pelas leis em geral, esse direito é vida vivida, é vida pensada, é teoria, é abstração. Ainda falta a aplicabilidade, aí é vida vivida. Não é? Sair da vida pensada para a vida vivida, na perspectiva da nossa Constituição, significa o seguinte: sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Esse é o nosso desafio, sair da melhor normatividade constitucional para a melhor experiência de vida. Isso demanda tempo. Até porque democracia, que é o princípio dos princípios, não vence por nocaute, não é? A ditadura é que vence por nocaute. Democracia é processual, é um processo, vai vencendo por acúmulo de pontos. E a nossa Constituição, onde você põe o olhar, ali onde você põe o seu olhar, nos assuntos intrinsecamente relevantes, você diz é uma bela Constituição. Você vai para o artigo 170, por exemplo, sobre a ordem econômica. Olha, a ordem econômica, a ordem da produção das riquezas, dos bens, dos serviços, da intermediação financeira, a combinação de natureza, trabalho, capital, tecnologia, conhecimento, o fenômeno econômico. Você vai, o que diz a nossa Constituição? Olha, Vila, que primor de redação para o mundo ver que é possível chegar perto da perfeição, juridicamente falando. Nossa Constituição diz assim: a ordem econômica, a ordem dos fatores da produção, né? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, prestígio do trabalho, seja o trabalho assalariado, seja o autônomo, e seja a livre iniciativa dos empresários. A ordem econômica, toda a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. Tem por fim assegurar a todos existência digna. Lembra-se do princípio da dignidade da pessoa humana? Ele é relançado aqui. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. E existência digna, no âmbito da ordem econômica, só pode ser materialmente digna. Só pode ser casa, comida e roupa lavada. Patrimônio e renda. Porque estamos tratando do fenômeno da produção econômica. Tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, materialmente digna. Patrimônio e renda. Conforme os ditames da Justiça Social. A Constituição do México de 1917, muitos juristas não se lembram disso, você se lembrou muito bem. O constitucionalismo social, veiculador de justiça social, começou lá, no mundo, em 1917, no México. Prosseguiu em 1919, com a Constituição de Weimar, de que você falou, na Alemanha. Só chegou ao Brasil com a Constituição de 1934. Olha a expressão justiça social aqui, num link com a ordem econômica, dizendo o capital tem que promover a dignidade da pessoa humana na perspectiva da justiça social. Como se fosse pouco, diz esse artigo, conforme os ditames da justiça social. Eu estava dizendo isso, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios: não são regras, são princípios, janelas abertas para o porvir, veiculadores de ideais de vida civilizada e não de simples ideias, mas ideais. Olha os princípios. Você lembra que você falou de soberania? Sim.
que é o primeiro princípio do artigo 1º, o substantivo soberania sem adjetivação. Aqui já adjetivou, soberania nacional. Olha, acima de tudo, o mercado interno. Acima de tudo, o mercado interno, soberania nacional. Propriedade privada, sim, mas em seguida, função social da propriedade. Propriedade privada na perspectiva do cumprimento de uma função social. Bem, aí vem livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. Olha o meio ambiente aqui como princípio da ordem econômica. Não é degradação do meio ambiente, é preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Em suma, passa por redução das desigualdades regionais e sociais, e, finalmente, passa pela busca do pleno emprego, Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né? Sabe lá o que é arregaçar as mangas da camisa, bater na porta de uma empresa e receber um seco, não tem vaga, e voltar para casa de mãos abanando. E, finalmente, tratamento favorecido para as pequenas empresas, que o artigo 179 estende às micro. Isso é uma norma, é um princípio de democracia interna do capital. Democracia interna do capital. Prestigiar as pequenas e médias empresas. Porque nós sabemos que é um conceito de democracia que tecnicamente é assim. Democracia é limitação das cúpulas e prestígio das bases, proteção das bases, dos grupos vulneráveis, dos pobres, dos negros, dos índios, quem está nas relações sociais em desvantagem. Das mulheres. As mulheres estão na base das relações com os homens. O primeiro e os homens em cima, instaurando relações verticais e não horizontais com as mulheres. O primeiro dos direitos fundamentais do artigo 5º, o primeirão, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A igualdade de gênero, você que é historiador sabe disso, como as mulheres no Brasil são vítimas dos nossos defeitos de fabricação colonial. Imagina agora, Vila, no Brasil, uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher nordestina, uma mulher analfabeta. Olha quantas desvantagens, né? Por isso que essa Constituição é primorosa. Ela faz da democracia uma estruturação de limite, de controle, limitação de quem está detendo um poder religioso, poder econômico, poder político, e de prestígio de quem está nas bases, na condição de vulnerabilizado. É uma Constituição primorosa, Vila. Não conheço Constituição melhor do que a nossa no mundo civilizado. Mas eu agradeço. Eu vou mostrando, sim, né? Sim. Eu já falei do artigo 37, como interpretar o artigo 37, como interpretar o artigo 5º, como interpretar o artigo 170. Martin Luther King, eu não quero saber das suas leis, volto a dizer, quero saber dos seus intérpretes. Claro. Se bem interpretada. Não, claro. Eu acho que o ministro... essa questão, eu acho que o ministro sintetizou muito bem, né? Desculpe, só fazendo esse parênteses, da importância dessa Constituição, inclusive no mundo, né? Porque, muitos não a conhecem e mesmo assim dissertam sobre ela, o que eu acho inacreditável aqui no Brasil. Não leram a Constituição. Eu pergunto, mas você leu? Não li, mas eu acho, mas você não pode achar sem ler, né? E aí eu me lembrei de um fato, o ministro, como eu disse, eu gosto muito do México, e no centro histórico, indo em direção ao Zócalo, que é uma imensa praça, ali no centro da cidade do México, próximo ao Templo Maior, onde a capital asteca era a parte central da capital asteca, tem uma rua chamada Artigo 27, que é um dos artigos mais importantes. Tem outra rua, Artigo 123. Então eu fico pensando quando no Brasil teríamos uma rua Artigo 5º, por exemplo, né, que é tão importante, e aí eu ficaria tão satisfeito. Eu acho que nós vamos chegar lá, ministro, por isso que nossa conversa e essas questões importantíssimas que o ministro destacou, e a gente lembrando os 35 anos, pode ser que a gente colabore para um dia nós caminharmos e
e por essa rua. Onde você mora? Eu moro no artigo 5º, número 70. Fala, puxa vida, que bacana, eu tenho orgulho, eu gostaria de morar na sua rua. Ministro, muito obrigado por tudo e transmito as Ô, Vila, últimas palavras ao ministro. me permita Claro, alongar um pouquinho. Você vem dizendo claro. uma coisa tão certa, de longa data você vem dizendo que essa Constituição devia ser ensinada para os Exato. adolescentes, nas escolas, Sim, no ensino fundamental, você vem dizendo isso. E toda vez que você fala disso, com essa ênfase, eu me lembro de Nietzsche. Nietzsche dizendo, Vila, educar é ensinar a ver. É ensinar a sim, ver a vida pelo prisma da nossa Constituição. É o que você está pregando, Vila, de algum tempo. Não vejo nenhum jurista pregando isso. Nietzsche disse isso, educar é ensinar a ver. Quem sabe, né, juntando Nietzsche e sua ideia, é ensinar a ver a nossa vida pelo sim. prisma ou pelos prismas da nossa Constituição Federal, que nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista. A Bossa Nova é motivo de orgulho nacional. Pelé, motivo de orgulho nacional. A urna eletrônica, motivo de orgulho nacional. E essa Constituição como um todo, motivo de orgulho nacional. Puxa vida, muito obrigado, ministro. Olha, mais uma vez, pela aula, uma verdadeira aula magna a todos, a mim, aos que acompanham o canal. E eu fiz questão, insisto e repito, de convidá-lo nessa série sobre os 35 anos da nossa Constituição, porque eu tinha certeza absoluta. É quando a gente sabe que o nosso time vai vencer de goleada o adversário. Eu tinha certeza que o ministro faria essa exposição tão brilhante como fez, que eu acho que isso tem de ser reproduzida quem nos acompanha nos cursos de direito e para os alunos do ensino médio pensarem, refletirem, voltar a assistir outra vez a entrevista, anotar, tem questões fundamentais. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido seu tempo aqui para o canal e pelas questões humanísticas fundamentais que foram destacadas na entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado sempre, Vila, sempre. É só me convocar, estarei presente. Valeu, obrigado, ministro. Um abraço aí.